Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício, já vai deixando o like aí para ajudar o canal, então vamos lá. O processo industrial de produção da amônia, NH3, envolve os equilíbrios químicos representados pelas equações 1. Então nós temos gás de hidrogênio com 2 mols de gás de hidrogênio formando a hidrazina, que é a etapa lenta. Isso aqui vai influenciar bastante, tá pessoal? Isso a gente tem que lembrar lá de lei da velocidade, cinética química, tudo o que manda na reação, tá? Qual etapa que manda na reação? 2. A hidrazina, na presença de gás de hidrogênio, forma então a amônia, que é considerada a nossa etapa rápida. Colocando as duas aqui, aplicando a lei de Hess, que a gente já conhece, a gente chega na equação global, que é 1 mol de gás de nitrogênio mais 3 mols de gás de hidrogênio, formando 2 mols de amônia, beleza? Vamos ver, porque vai ter algumas afirmações aqui para a gente verificar se é verdadeiro ou falso. A figura a seguir mostra aproximadamente as porcentagens de amônia em equilíbrio com os gases nitrogênio e hidrogênio na mistura da reação. Então, nós temos esse gráfico aqui especificando a porcentagem de amônia na mistura pela pressão. E cada uma das curvas contém uma temperatura, tá? Nós fizemos um exercício aqui parecido com esse daqui. Não é esse, mas é parecido, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com as informações do enunciado e com o gráfico acima, no caso ao lado, assinale as proposições corretas. Então, pessoal, vamos ler uma por uma para verificar o que está certo e o que está errado. Então, 1. A formação da amônia é favorecida em condições de alta pressão e baixa temperatura? Então, vamos avaliar aqui, pessoal. Tá vendo que a porcentagem de amônia, a maior porcentagem se encontra na menor temperatura descrita nesse gráfico aqui, ó. Tá vendo que é 300 graus Celsius? Então, quanto a gente aumenta a pressão, aumenta a porcentagem de mistura de amônia. Então, vamos analisar aqui a equação global. Se aumentamos a pressão, né, o ímbolo, a gente aumenta a pressão, nós sempre vamos deslocar o equilíbrio para o lado que tiver menor quantidade de gás. Ou seja, tá vendo que aqui, pessoal, eu tenho um volume de gás nitrogênio, 3 volumes de gás hidrogênio e 2 volumes de amônia. Então, se aumentarmos a pressão, a gente desloca para qual lado? Para o lado que tiver menor quantidade de gás, ou seja, favorece a formação de amônia. Beleza. Então, a pressão, beleza, a alta pressão favorece. E baixa temperatura? Tá vendo aqui, pessoal? Quanto menor a temperatura, mais amônia nós temos. Tá vendo? 500, ela tá bem baixa aqui, né? Ou seja, o que a gente pode avaliar? Que essa reação, ela só pode ser exotérmica, ou seja, ΔH, ele é menor que zero, tem que ser o valor negativo, tá bom? Então, isso faz com que a amônia libere calor quando ela está sendo formada. Então, quando a gente coloca calor, energia no sistema externo, ela faz o quê? Eu não preciso liberar mais energia, porque está tendo lá. O que acontece? Ele volta. Então, a gente deslocaria com maior temperatura, a gente desloca para o sentido inverso, ou seja, para o sentido dos reagentes. Tá legal? Então, a gente já sabe que ela é exotérmica. Vou até colocar aqui, entre parênteses, exotérmica, que pode nos ajudar no decorrer aqui. E alta temperatura favorece a reação, enquanto também a baixa temperatura favorece a reação. Então, isso daqui, a 1 é verdadeira, tá bom? 2. A equação de velocidade, olha lá, da reação é V igual a K vezes concentração de nitrogênio vezes concentração de hidrogênio elevado ao cubo. Nesse caso, pessoal, tá vendo? Ele forneceu a etapa lenta. Então, quem manda na reação é a nossa etapa lenta. Então, qual que vai ser aqui a lei da velocidade? Vai ser qual? V igual a K, porque a gente tem que lembrar lá de cinética química, que é o início, né? Quando a gente começa a montar a expressão, vai ser qual? A gente tem que adotar a primeira equação aqui, ó. Então, vai ser o quê? Só dos reagentes, tá?
Então vai ser concentração de N2 vezes concentração de H2. Só que não é ao cubo, é ao quadrado. Ao cubo, pessoal, é como se fosse a equação global. Se ela fosse elementar, aí sim. Mas não, ela tem duas etapas. Lembrando, rapidinho, quando a gente está falando de cinética química, principalmente equação de velocidade, a gente fez o quê? A gente tem que ver, ela pode ter 500 etapas. Só uma vai ser a lenta. As outras 499 vai ser tudo rápida. Então, quem manda na lei de velocidade é sempre etapa lenta. Por quê? Porque é ela onde que demora mais para acontecer a reação. Tá legal? Então, a gente tem que ficar bem esperto com isso. Tá bom? Então, a 2 é falsa. Opa. Então, vou colocar aqui, ó, falsa. 4. A reação de formação da amônia é um processo endotérmico? Não. A gente viu aqui, conforme o gráfico, a gente já analisou que ela é exotérmica. Então, a 4 está errada. É falsa. 8. Em recipiente fechado a pressão constante, o aumento da temperatura favorece a decomposição da amônia, supondo que, pessoal, vamos manter aqui, ó, uma pressão de 140, é onde bem está a linha tracejada, onde a gente está vendo as temperaturas. Se nós colocarmos uma pressão constante, 140 atm, e nós aumentarmos a temperatura, a gente favorece a decomposição de amônia? Sim, é verdadeira. A 8 está certa. Por que a 8 está certa? Porque ó, a gente pode ver através do gráfico aqui, ó. Conforme aumentamos a temperatura, o que ocorre? Ocorre uma menor porcentagem de amônia na mistura. Tá legal? Então a gente tem que tomar muitíssimo cuidado com isso daqui, pessoal. Então, ó, quanto maior a temperatura, menor a concentração de amônia. Ou seja, nós deslocamos para o lado inverso, para o lado dos reagentes. Tá legal? Então a gente tem que tomar muitíssimo cuidado com isso. Tá certo? Então, 16. A curva cuja temperatura não é indicada no gráfico pode representar uma reação realizada a 500 graus Celsius na presença de um catalisador? Na presença do catalisador, pessoal, tanto faz, tanto fez, nesse caso aqui. Porque o catalisador só serve para acelerar a reação. Somente isso. Ele não altera o equilíbrio. Só que, pessoal, essa curva aqui, ó, vou até colocar um X aqui. Essa curva aqui que não tem um valor, o que acontece? A gente não sabe a temperatura que tem aqui. Não sabendo a temperatura que tem aqui, a gente também sabe que não é 500. Por quê? Porque ela está entre 300 e 350. Então, ela pode variar de 301 até 349. Só por conta disso, tá? Porque muitas vezes, na hora que ele fala na presença de catalisador, eu vou aumentar a porcentagem. Não, você não aumenta. Você apenas chega no objetivo mais rapidamente. Mas não significa que ele aumenta, tá? Ele favorece a reação, não é isso. Então, a 16 tá errada, é falsa, tá, pessoal? Por conta disso, por causa da temperatura, tá legal? E 32, a equação de velocidade da reação é V igual a K vezes concentração de N2 vezes concentração de H2 elevado ao quadrado? Sim, porque a gente fez essa daqui exatamente na 2. Então, a 32 é verdadeira, porque a gente já fez a dedução aqui. Então, tá vendo? Conforme a gente vai respondendo com embasamento e objetividade, a gente responde um monte aqui. Então, a gente tem que fazer essa análise total nas resoluções de exercício. Então, ó, as corretas são... Ele não pediu a soma, né? Então, ó, as corretas são 8 e 32. Essa é a resposta certa. Tá legal, pessoal? Um exercício que demandou bastante explicação, ele voltou até com o conceito aqui de cinética química, que é muito importante, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque uma coisa interfere a outra.
Tá legal? Eu achei um exercício bem completo que a gente resgatou bastante conceito. Tá certo? Então se você chegou até aqui, ó, hashtag deslocamento de equilíbrio para ajudar a engajar o vídeo aqui. E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui meu muitíssimo obrigado. E se vocês quiserem também, pessoal, que eu grave uma série, uma curiosidade, algo, um vídeo diferente de só de resolução de exercício, coloca aí nos comentários que eu já verifico a viabilidade para começar a gravar para vocês esses vídeos. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!